Olá, eu sou Matheus Urquiza, aluno de iniciação científica da Universidade Federal de Minas Gerais, e eu vou apresentar o trabalho Análise termodinâmica de motores termomagnéticos operando segundo o ciclo Brayton, o qual foi desenvolvido no Laboratório de Sistemas Térmicos Emergentes, STREAMLab, do Departamento de Engenharia Mecânica, o DEMEC, da UFMG. Uma das questões mais importantes do mundo moderno é a da geração, armazenamento e distribuição de energia. Projeções da US Energy Information Administration mostram que produção de energia das mais variadas fontes, mas com foco nas fontes renováveis, deve crescer ao longo das próximas décadas para que a demanda global seja atendida. O que acontece, porém, é que existem outras maneiras de se aproveitar a energia sem necessariamente elevar a produção. Um dos caminhos indicados pelo World Energy Council é a ampliação dos meios de conversão de energia de maior eficiência. A elevação da eficiência global de um sistema significa que, fixada uma quantidade disponível de fontes de energia, é possível converter mais dessa energia inicial numa forma útil. Um dos meios de se elevar a eficiência global dos sistemas térmicos é com a transformação do rejeito térmico em energia elétrica ou mecânica. Via de regra, esse rejeito térmico, que é basicamente energia naturalmente liberada nos processos de conversão, pode ser dividido em três categorias em função da temperatura: baixo nível, para os abaixo de 230 graus Celsius, médio nível, entre 230 e 650 graus Celsius, e alto nível, para os acima de 650 graus Celsius. Quanto maior o nível, maiores as eficiências de Carnot passíveis de se obter a partir dos processos de conversão. O desafio, então, é como aproveitar os rejeitos de baixo nível, que são abundantes, mas que têm menor potencial para a produção de energia útil. Com esse objetivo, utilizam-se os chamados Energy Harvesters. Uma opção que vem se apresentando cada vez mais razoável e que passou por grandes evoluções nas últimas décadas é a dos motores termomagnéticos. A ideia de se produzir trabalho mecânico usando os efeitos termomagnéticos não é nova. Na verdade, já no final do século XIX, Nikola Tesla e Thomas Edison apresentaram patentes de motores termomagnéticos. Por questões de limitações de materiais, essa ideia ficou praticamente estagnada por quase um século. Mas, no fim do século XX, com a descoberta dos chamados materiais de efeito magneto-calórico gigante, o interesse por essas máquinas voltou a crescer. Motores termomagnéticos podem assumir diferentes configurações. Por exemplo, podem ter retorno por mola, retorno por gravidade, podem ser lineares ou rotativos, sendo esses dois últimos exemplos de motores lineares. Mas o princípio de funcionamento é basicamente o mesmo. No início do ciclo, o material magnético se encontra numa região de campo baixo, mas sempre acima de 0 Tesla, a uma temperatura acima da de Curie. Esse material é exposto à temperatura do reservatório frio e inicia o resfriamento. Após ficar abaixo da temperatura de Curie, o material passa a apresentar comportamento ferromagnético, elevando bastante sua magnetização e interação com o campo, superando a força da mola e se deslocando para dentro da região de campo alto. Uma vez dentro dessa região de campo alto, o material magnético é exposto a um fluxo de fluido à temperatura da fonte quente. Esse aquecimento prossegue e, após superar a temperatura de Curie, o material se torna não magnético. O gadolínio, por exemplo, se torna paramagnético, reduzindo a força de interação com o campo alto até que a força da mola supere a magnética. Com isso, a mola contrai e leva o material para fora da região de campo alto, de volta à posição inicial e assim reiniciando o ciclo. Nesse trabalho, os estudos dos efeitos da desmagnetização foram feitos a partir do motor termomagnético operando em ciclo Brayton, usado em algumas das publicações na área de máquinas termomagnéticas. Vale ressaltar que essa foi uma escolha de projeto, já que existem outras possibilidades de ciclo termodinâmico, como o Ericsson, por exemplo. Para análise, a principal ferramenta utilizada foi o diagrama temperatura-entropia, ou diagrama TS. A partir desse diagrama, na condição ideal, é possível definir quatro processos que caracterizam o ciclo. Dois processos são isentrópicos e os outros dois são isocâmpicos. O processo 1,2 é chamado magnetização adiabática, que é o aquecimento do material magnético que entra na região do campo alto. Dentro da região de campo alto ocorre o aquecimento isocampo, entre os estados 2 e 3. Assumindo que alcança equilíbrio térmico com a fonte quente, acima da temperatura de Curie, ocorre a desmagnetização adiabática, isto é, o material sai da região de campo alto sem troca de calor com o meio. Para fechar o ciclo, fora da região de campo alto,
o material é resfriado até o equilíbrio térmico com o reservatório frio. Os modelos matemáticos usados na análise envolveram a determinação das propriedades do material magnético considerado, que foi o gadolínio, além do efeito da desmagnetização, também conhecido como campo desmagnetizante interno. Essa é uma perda que reduz a intensidade do campo magnético efetivamente sentido pelo material. Para a desmagnetização, foi utilizada a abordagem proposta por Smith, fazendo as simplificações necessárias para que o problema tensorial fosse tratado utilizando apenas um fator de desmagnetização no formato escalar. Quanto às propriedades, foi utilizada a teoria WDS, que acopla as proposições de três pesquisadores para a determinação da entropia e do calor específico do material. W se refere à teoria de Weiss, com a qual se calculam as componentes magnéticas. D é de Debye, que determina a contribuição lattice ou contribuição de rede. Já S é referente a Sommerfeld, cuja proposição é usada na determinação da contribuição eletrônica. Por meio da soma dessas três componentes, magnética, rede e eletrônica, obtém-se então tanto a entropia total do sólido magnético como o calor específico. Ressalta-se que essas duas propriedades são, portanto, dependentes do campo magnético efetivo e da temperatura. A partir das propriedades foram determinados os diagramas TS em função de diversos campos magnéticos considerados. Para cada combinação de campo alto e baixo, um diagrama TS único é estabelecido. Pela análise desses diagramas, definidos dois limites de entropia ou de temperatura da fonte quente e de reservatório frio, são definidas áreas abaixo da curva. A região que se encontra abaixo da curva de cima corresponde ao calor fornecido pela fonte quente. Na figura apresentada, corresponde à soma das áreas A1 e A2. A área abaixo da curva inferior, A2, corresponde ao calor liberado à fonte fria. Pela primeira lei da termodinâmica, subtraindo o calor que entra e o calor que sai, se obtém o trabalho, que corresponde, portanto, à área intermediária da figura, identificada como A1. Todas essas grandezas são dadas por unidade de massa. Com base nesses valores, então, foi possível avaliar os rendimentos de cada ciclo, considerando diferentes combinações de campo alto e baixo e de temperaturas dos reservatórios. Finalmente, foi feita a implementação computacional na linguagem de programação Python, utilizando as matrizes entropia, magnetização e calor específico, além dos vetores de campo magnético de temperatura, utilizados em um programa separado responsável pela execução da teoria WDS. Os dados foram importados em um programa de análise de ciclo Brayton e para análise foram considerados campos de meio Tesla e 1 Tesla e meio, e temperaturas entre 230 e 330 graus Celsius, tanto para o reservatório frio quanto para a fonte quente. Para cada intervalo de 100 graus Celsius, Tc e Th, foram considerados 50 valores, igualmente espaçados, produzindo então 2.500 combinações, isso é, 2.500 ciclos diferentes. Desses, 1.275 foram desconsiderados para a simplificação computacional porque eram tais que a temperatura do reservatório frio era maior que da fonte quente. Com relação às simplificações, considerou-se equilíbrio térmico entre as temperaturas do ciclo e as dos reservatórios, e que os processos de mudança de campo seriam adiabáticos, isto é, isentrópicos. Finalmente, foram considerados três valores escalares para o fator de desmagnetização. N igual a zero foi utilizado na determinação da condição de controle, que corresponde ao caso ideal. N igual a 0,1 e 0,9 são condições extremas, o primeiro com pouco efeito de desmagnetização e o outro com efeito próximo do máximo admissível. Na figura, a curva azul representa o caso sem desmagnetização, a roxa com N igual a 0,1 e o vermelho com 0,9, considerando os mesmos parâmetros de campo e de temperatura. Os valores de campo na condição de controle da máxima desmagnetização estudada estão apresentados para os quatro estados termodinâmicos analisados. O primeiro resultado são as curvas de trabalho. O que se observa é uma redução de cerca de 31% do trabalho na condição de controle para o caso mais extremo. Mas essa mudança não é linear. Quer dizer, não há uma proporção direta entre o fator de desmagnetização e a redução do trabalho. O resultado pode ser explicado pela proporção entre a queda das curvas. Com relação ao calor trocado com a fonte quente,
as mudanças são praticamente desprezíveis, especialmente nas análises feitas a altas temperaturas ou com altas diferenças de temperatura. O resultado era esperado, já que o abaixamento e a pequena deformação na curva superior não mudam de forma significativa a área total sob a curva. O impacto diferenciado da desmagnetização no trabalho e no calor fornecido pela fonte quente pode ser visto nas curvas de rendimento de primeira lei da termodinâmica. A redução do trabalho foi bem mais significativa que a do calor, causando uma notável redução no rendimento. Além da queda, houve um deslocamento dos melhores resultados para as regiões de menor diferença de temperatura, ou seja, trabalhando com faixas mais amplas de temperatura, o incremento do trabalho não compensa a elevação considerável da área sob a curva da curva superior. E o efeito da desmagnetização torna essa redução de rendimento ainda mais notável, já que a redução da curva é maior em condições de campo e temperaturas mais altas. Ou seja, a queda da curva superior é mais acentuada que a da inferior. Logo, a área entre as curvas tende a diminuir. Por fim, nos rendimentos de segunda lei, o que se observa é uma extensão dos de primeira lei. Uma vez que se assumiu o equilíbrio térmico do material magnético com o reservatório frio e a fonte quente nos estados termodinâmicos 1 e 3, respectivamente, as curvas de rendimento de Carnot permaneceram as mesmas, independentemente do fator de desmagnetização adotado. Assim, o que se percebe é que as diferenças de temperatura nas quais se notam valores notáveis de rendimento diminuíram. De novo, tem a ver com o quanto cada curva cai em função da desmagnetização. Finalmente, os resultados do trabalho foram validados usando comparações com os dados obtidos por outros autores. A teoria WDS se mostrou adequada em termos do equilíbrio entre o grau de dificuldade da implementação e a aproximação da realidade. O que também encorajou seu uso foi o fato de já ter sido usada por outros autores da área. Com relação à desmagnetização, observou-se o comportamento esperado. O fenômeno reduz a produção do trabalho útil. O abaixamento das curvas reduz levemente a quantidade de calor fornecido pela fonte quente, mas cada curva cai à sua própria maneira. A de cima sofre uma queda maior do que a de baixo, e assim o trabalho produzido é reduzido em relação ao que seria obtido nas mesmas condições de campo e temperatura, só que sem o efeito da desmagnetização. Quanto aos rendimentos, assim como já ocorria nos testes sem desmagnetização, não há uma relação direta entre elevação de temperatura de trabalho e rendimento. O presente trabalho também permite propor considerações a serem levadas para projetos futuros. Uma ideia é de implementar outras não-idealidades no ciclo. Por exemplo, que o material magnético nos estados termodinâmicos 1 e 3, com reservatório frio e quente, não estejam em equilíbrio térmico, ou que os processos 1 para 2 e 3 para 4 não sejam adiabáticos e que, com isso, os processos não sejam isentrópicos. Outra proposição também é fazer trabalhos futuros dimensionando o impacto da desmagnetização, observando como as curvas superior e inferior se comportam em função do fator de desmagnetização. Gostaria de agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que possibilitou esse projeto por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC. Obrigado.